Muito bom estar aqui com vocês para mais um vídeo desse canal. Tem o objetivo de edificar a sua vida, tem o objetivo de compartilhar experiências, né, da fé cristã, da caminhada cristã e do dia a dia, né, de uma mulher comum, mas que vive o extraordinário, né, nos momentos mais improváveis, né, da nossa vida. E isso é só através de um relacionamento com Deus, né? Entendendo a simplicidade que Deus trabalha. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. E o título, né, que eu dei essa mensagem é Inimigos Expostos, Guerra Vencida. Então a gente sabe que na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de fé e na nossa vida no geral, né, nós enfrentamos guerras, desafios, questões que a gente enfrenta. E muitas vezes a gente não sabe como que a gente chegou naquela situação de enfrentar essas guerras, né? Mas na palavra de Deus, muitas guerras a gente pensa que é o inimigo causando, a gente pensa que é nós mesmos, né? Muitas vezes podemos atrair guerras para a nossa vida, mas hoje eu quero falar daquelas guerras que o próprio Deus ele nos coloca de frente com o inimigo. Então, quando isso acontece, né, a nossa tendência é querer fugir, é querer não enfrentar o inimigo de frente. Mas em Josué 11:20, eu quero ler uma passagem com vocês que diz assim, estou estudando o livro de Josué, e aqui fala muito sobre guerras, eu tenho aprendido muito sobre estratégias de guerra, de como lutar as nossas guerras, de como Deus ele nos dá estratégia, né? Eu tenho vivido esse tempo com Deus de mesa mesmo, com Jesus, e, e Ele tem me instruído a maneira que eu devo me posicionar em cada momento, em cada situação, né? E nesse livro tem muita instrução, muito ensinamento sobre esse posicionamento, né? Dentro das guerras que a gente vai enfrentar. E aqui eu quero ler com vocês Josué 11, versículo 20, que diz assim, ó. Pois foi o próprio Deus que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então aqui é uma guerra que o próprio Deus instaurou para que o povo vivesse, mas não para que o povo fosse exterminado, mas sim o inimigo de Israel fosse exterminado. E aqui fala que eram muitos reis, que eram, acho que 5 reinados contra o povo de Israel, né? Então, por vezes, a gente se vê no meio de uma batalha em várias áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Quando isso acontece, geralmente é Deus nos permitindo lutar, né, em situações que Ele quer que a gente vença, né? E muitas vezes expondo o nosso coração também. Então, esse versículo, essa passagem nos ensina que Deus, ele permite e ele nos coloca de frente com o inimigo, com as nossas próprias... aquilo que a gente tenta fugir, para que a gente venha vencer isso, né? Para que isso não nos impeça de viver aquilo que ele tem lá na frente para nós, né? E eu quero dizer para vocês que Deus, ele sabe o que está fazendo, né? Que a gente precisa entrar nesse lugar de confiança em Deus e crer que Ele sabe o que Ele está fazendo. É por mais difícil que quando a gente está dentro de uma batalha, às vezes a gente não consegue ter essa percepção com tanta clareza. Mas eu quero dizer para vocês, seja em que área for, né? Seja em várias áreas, seja em que área for que você esteja vivendo uma guerra, né? Se você tiver esse discernimento de que é Deus que te colocou nessa situação, às vezes você está enfrentando lutas
em alguns cenários da sua vida, eu vejo, às vezes a gente vê pessoas assim que estão precisando lutar contra uma enfermidade, contra algo, seja ela no campo emocional ou no campo físico, e às vezes aquele inimigo, né, que a gente precisa lutar, às vezes aparece uma enfermidade para que a pessoa entre em choque com aquela realidade, que aquilo ali precisa ser tratado, né? E se algo não é examinado, né? Se a gente não tem um diagnóstico, a gente não pode tratar. E assim, tanto na nossa vida emocional, quanto na nossa vida física, né? Problemas de enfermidades físicas e também enfermidades emocionais. Então, Deus, ele permite que a gente passe por isso para que a gente tenha esse discernimento, né? E saiba que nós estamos enfrentando aquilo ali porque nós precisamos vencer aquele inimigo, né? Seja esse inimigo nessas áreas que eu falei, seja na área conjugal, né? Algumas coisas que Deus expõe no nosso coração para que a gente venha se render ao tratamento dele, seja na área financeira, né? Dívidas, às vezes nós mesmos fizemos escolhas erradas e nós precisamos reconhecer isso quando a gente toma decisões erradas e uma hora a colheita chega, né? Tem pessoas que culpam ao Deus no momento desse e não é o que a gente tem que fazer, né? Nesse momento é que a gente tem que olhar e ver que realmente se isso está acontecendo é porque é para a gente olhar para esse lugar e ver o que precisa ser mudado, né? E isso são em várias áreas, como eu falei, né? Então, esse vídeo, o objetivo dele é para trazer para vocês hoje uma consciência, né? É que até o inimigo ele precisa se sujeitar à vontade de Deus, né? Então, as situações que Deus permite que a gente esteja vivendo, seja em qual área for, é porque Deus permitiu de alguma forma, né? Ou para nos ensinar, ou para que a gente venha vencer realmente esses inimigos. Então eu quero que hoje você traga a sua memória, peça a Deus para que revele ao seu coração quais as áreas que ele precisa, que ele tem colocado, né, o inimigo de frente com você, para que você venha vencer, né? E que você não fique num lugar de paralisia, né? Mas consiga vencer, consiga romper, que o Senhor, ele já entregou, né, a vitória ali, como aconteceu com Josué. Apesar de ser um número muito grande, né, parecer um cenário assim impossível, eles conseguiram vencer, porque Deus colocou eles naquela batalha para que eles vencessem aquela batalha. Então, Deus não permite que a gente passe por algo se ele não tem, ele sabe, né, que nós temos a capacidade de vencer, assim como ele falou para Josué, seja forte e corajoso, né? Deus sabia que Josué iria enfrentar muitas batalhas, e ele sabe que nós precisamos enfrentar muitas batalhas, e ele quer que a gente tenha bom ânimo, né? Que a gente seja forte, seja corajoso, para enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. Então esse é um vídeo curto, objetivo, com o objetivo de te lembrar que Deus muitas vezes vai colocar o inimigo de frente com a gente, não para nos destruir, mas para nos curar, né? Para expor aquilo que precisa ser exposto, para que isso seja derrotado de uma vez por todas na nossa vida. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui. Eu estou vivendo um momento de mais recolhimento, de tentar entender o que Deus quer de mim nesse momento. Eu contei para vocês nos últimos vídeos, né, que eu me mudei, aconteceu muita coisa na minha vida nos últimos tempos. A minha vida tem sido mais voltada para dentro, em todos os sentidos, para dentro de mim, para dentro do meu lar, para entender o que Deus quer de mim nesse tempo e para viver cada estação da maneira, não da maneira que as pessoas pensam ou querem que a gente viva, né? Mas da maneira que Deus espera. E eu tô gravidinha, né?
do Matias. Estou esperando o Matias, 6 meses de gestação, já tenho um filho de 8 anos. E a gente está vivendo essa estação, entendendo o agir de Deus no nosso dia a dia, né? Percebendo os detalhes do agir dele no nosso dia a dia, e isso é incrível, né? A gente vê a manifestação de Deus nos detalhes, e quando a gente consegue ficar mais em silêncio, mais a gente consegue se conectar. Então, quero trazer mais para vocês sobre o que eu tenho aprendido com essa gestação, né? Mudou muita coisa da primeira gestação para cá, e Deus, ele traz muitos ensinamentos nesse processo da gravidez, né? Que é um processo de transformação na vida de uma mulher, né? Na vida de uma família. Então, quero trazer também mais vídeos contando para vocês um pouco desse processo, né? Do que tem acontecido. Mas fica com essa palavra no seu coração. Compartilha esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?